A graça e a paz de Cristo. Nós estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor americano Rick Warren. Esse livro, Uma Vida com Propósitos, é um devocional. Significa que ele traz uma mensagem diária com base na Bíblia para o nosso crescimento. E esse livro, Uma Vida com Propósitos, ele é um devocional que tem um planejamento de nos dar entendimento a respeito dos nossos propósitos aqui na Terra durante a nossa vida. E ele faz um planejamento de mostrar quais são os propósitos para a nossa vida num período de 40 dias. Então, quando você lê esse livro, você é convidado a conhecer os propósitos desta vida num período de 40 dias. Se você nunca leu esse livro e caiu nesse vídeo por acaso, hoje é o dia 28 da leitura. Aqui no canal tem uma seção chamada Playlists. Tem uma playlist, ou seja, uma lista de vídeos que se chama Uma Vida com Propósitos. Você pode clicar nessa playlist e você vai ter acesso às leituras do dia 1 até o dia 27. Hoje nós vamos gravar a leitura do dia 28. E quem está acompanhando essa série sabe que esse livro nos mostra quais são os nossos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, ele começa o livro, vou fazer aqui um resumo breve. Ele começa o livro respondendo a uma pergunta: afinal de contas, por que estou aqui? No primeiro dia, ele explica: nós estamos aqui porque tudo começa com Deus. Foi Deus que nos criou, foi Deus que nos deu vida e nós estamos vivos na terra porque tudo começa com Deus. No dia 2, ele fala que você não é fruto do acaso. Se você um dia pensou que a sua vida é desgraçada porque você nasceu na família que você nasceu, na cidade que você nasceu, que você não foi bem-sucedido, que você não foi uma pessoa de sorte, pare de pensar nisso imediatamente. Você não é fruto do acaso. Você nasceu mesmo nas situações difíceis para vencer. Depois, no dia 3, ele fala que o que tem dirigido a sua vida. No dia 4, todos fomos criados para sermos eternos. É por isso que o ser humano, em algum momento, sempre se preocupa com a vida após a morte. No dia 5, entenda como Deus vê o mundo. Deus vê o mundo como Deus vê o mundo. Deus vê o mundo da seguinte forma: nós estamos vivos para sermos testados. A vida é um teste. É por isso que ninguém escapa da vida sem passar por tribulações, por lutas, por desafios. Porque a vida, ela foi posta para nós para ser um teste para nosso crescimento. A segunda forma como Deus enxerga a vida. A vida é um cargo de confiança. Todos recebem dons, talentos e habilidades para que possam crescer e se desenvolver e foram chamados a desenvolver os seus talentos e as suas habilidades. Tem pessoas que desperdiçam os seus talentos e as suas habilidades porque ficam perdidas aqui na vida, batendo cabeça sem saber para onde ir. E existem pessoas que conseguem descobrir os seus dons, os seus talentos e têm uma vida muito produtiva e de muito valor. Deus nos chamou para ter muito valor e gerar muito valor no lugar em que nós estamos. Mas isso depende de você saber qual o propósito de Deus para a sua vida. Imagine que uma pessoa toca muito bem um instrumento musical e tem muita facilidade de fazer isso, mas essa pessoa decide que ela quer ser um advogado, um médico ou que ela quer abrir um negócio no ramo de cosméticos. Essa pessoa vai viver batendo a cabeça, sendo que ela poderia ser uma pessoa que se apresenta em concertos, tocando um instrumento musical, trazendo alegria para muitas pessoas com aquele dom que tem
na música, mas a pessoa fica batendo a cabeça, porque ela não entende o dom e a facilidade naquilo que ela tem. E no dia 6, foi falado que Deus vê a vida também como uma atribuição temporária. Nós estamos aqui na Terra apenas por um tempo. Somos mortais. Para onde nós vamos depois da morte? No dia 7, ele responde a pergunta, afinal de contas, por que estou aqui? Falando sobre a razão de tudo. E nesse dia 7 ele esclarece, aqui no livro, que existem 5 propósitos para a vida de cada um de nós. Todos nós fomos criados para adorar e honrar a Deus. Esse é o propósito número 1 da nossa vida. E aí o pastor americano Rick Warren, que é o autor desse devocional, dedica 7 dias, o dia 8 até o dia 14, falando como nós podemos adorar a Deus, como nós podemos agradar a Deus, como nós podemos nos aproximar de Deus. O primeiro propósito para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, é eu e você fomos criados para adorar, para honrar, para amar a Deus. Esse é o primeiro propósito da nossa vida. O segundo propósito da nossa vida é fazer parte da família de Deus. Deus nos convida para fazer parte de uma comunidade, para fazer parte de um grupo de pessoas que se reúnem para adorá-lo e que se reúnem para ajudar-se uns aos outros, para se ajudarem mutuamente. Então, no dia 15 até o dia 21, são 7 dias em que, nesse livro, nós lemos sobre a importância de fazermos parte de uma igreja local e de tratarmos as pessoas que fazem parte da mesma igreja em que nós frequentamos como pessoas da nossa família, que nós devemos orar uns pelos outros, incentivarmos uns aos outros, respeitarmos uns aos outros, entender as fraquezas uns dos outros e, principalmente, entender que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar de pessoas imperfeitas que estão se ajudando e que estão buscando crescimento juntas. Depois, o Rick Warren apresenta o terceiro propósito. Nós fomos chamados para ser semelhantes a Cristo. E ele começa falando disso no dia 22 até hoje, o dia 28. Então, nós estamos lendo sobre isso, que fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo. E nós já lemos nos dias anteriores que a verdade nos transforma mais próximos de Cristo, que a provação da vida, os testes que nós enfrentamos na vida, servem para nos tornar mais semelhantes a Cristo. E nós lemos no dia 26 que nós somos transformados pela tentação. Quando nós somos tentados, nós temos uma oportunidade de mostrar que nós realmente estamos com Cristo. Quando você é tentado a fazer algo errado, você tem uma chance de escolher fazer a coisa certa. Ontem, que foi o dia 27, nós lemos sobre como derrotar a tentação. E hoje é o dia 28, é o último dia. São 7 dias, dia 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, que são esses 7 dias que falam sobre o terceiro propósito. Você foi chamado para ser semelhante a Cristo. A partir de amanhã, do dia 29 até o dia 34, nós vamos ler o quarto propósito, que nós fomos chamados para sermos moldados por Deus, e do dia 35 ao 40, nós vamos ler o último propósito, que esse livro nos apresenta, que é evangelizar outras pessoas. Então esse livro fala a respeito dos propósitos de Deus para a nossa vida. Nós já lemos, afinal de contas, por que estamos na Terra, dia 1 ao dia 7. Já lemos, quando você foi chamado para adorar a Deus, os dias 8 ao 14. Primeiro propósito. Segundo propósito, você foi chamado para fazer parte da família de Deus.
dia 15 ao dia 21, e hoje nós estamos encerrando a leitura do terceiro propósito. Você foi chamado para ser semelhante a Cristo. Então, dia 28. Isso leva tempo. É o título do dia 28. O que ele vai nos dizer, já dando uma prévia, é que sermos semelhantes a Cristo não é algo que acontece do dia para a noite. É um processo. Como nós lemos no dia 24, nós somos transformados pela verdade. Lemos no dia 25, nós somos transformados pelas provações da vida. Nós lemos no dia 26. Então, nós, retomando aqui, nós vimos no dia 26 que nós crescemos quando nós somos tentados, e ontem, no dia 27, nós lemos sobre derrotar a tentação. Então, esse processo de sermos semelhantes a Cristo leva tempo. Então vamos começar a leitura, dia 28. Isso leva tempo. Tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Filipenses capítulo 1, versículo 16. Aqui ao lado tem um QR Code e eu vou colocar esse QR Code no centro da tela, e você que quer assistir um vídeo que foi criado pelo Rick Warren, que é o autor desse livro, pode colocar a câmera do seu celular e escanear essa imagem e você vai cair em um vídeo que foi criado pela equipe do autor a respeito desse dia, desse dia 28 aqui, que fala sobre esse tema, que isso leva um tempo. Se você não conseguiu escanear a imagem, volte aqui no vídeo, dê um pause, né? Pause o vídeo e copie o vídeo, copie o QR Code para você poder assistir o vídeo. Vamos começar aqui a leitura desse dia 28. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Levam-se anos para chegarmos à idade adulta e é necessária toda uma estação para que um fruto cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, exige tempo. Quando você tenta proporcionar um amadurecimento mais rápido a um fruto, ele perde o sabor. Nos Estados Unidos, os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento, para evitar a deterioração durante o transporte até o varejista. Então, antes de ser vendidos, os tomates verdes são pulverizados com gás carbônico, que os torna vermelhos instantaneamente. Tomates pulverizados são comestíveis, mas não são páreo para o sabor de um tomate devidamente amadurecido no pé. Enquanto nos preocupamos com a rapidez de nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes. Deus vê nossa vida desde a eternidade e para a eternidade. Por isso, nunca está com pressa. Lane Adams, certa vez, comparou o processo de crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial na libertação das ilhas do Pacífico Sul. A primeira ação era preparar o terreno da ilha, enfraquecendo a resistência, lançando bombas dos navios contra os fortes ao largo da costa. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros desembarcava e estabelecia uma cabeça de praia, uma minúscula parte da ilha que podiam controlar. Depois que a cabeça de praia estava segura, começavam o longo processo de libertação do restante da ilha, pouco a pouco. Com o tempo,
toda a ilha ficaria sob controle dos aliados, mas sempre à custa de violentas batalhas. Adams estabelece a seguinte analogia: antes de Cristo alcançar a nossa vida no momento da conversão, ele algumas vezes precisa preparar o terreno, permitindo assim a ocorrência de alguns problemas com os quais não podemos lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo tão logo ele bata a porta, a maioria de nós resiste e fica na defensiva. A experiência mais comum antes da conversão é ouvir Jesus dizendo: "Eis que estou à porta e bombardeio". No instante em que você abre um espaço para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia em sua vida. Você pode imaginar que já entregou a vida inteiramente a Ele, mas a verdade é que há uma boa parte dela que você nem mesmo conhece. Só se pode entregar a Deus aquela parte que consegue compreender. Ótimo! Uma vez que Cristo estabelece uma cabeça de praia, ele começa a campanha para conquistar mais e mais território até que sua vida seja completamente dele. Batalhas se seguirão, mas a vitória é certa. Temos a promessa de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Discipulado é o processo no qual se toma a forma de... A Bíblia diz, a fim de que o corpo todo seja edificado até chegar o tempo em que, na unidade da fé em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus, alcancemos a verdadeira maturidade, aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão a plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Tornar-se semelhante a Cristo é seu destino final, mas a jornada durará toda uma vida. Até aqui, vimos que essa jornada envolve acreditar pela adoração, pertencer pela comunhão e transformar-se pelo discipulado. Deus deseja que você se torne cada dia mais parecido com Ele. Você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Colossenses capítulo 3, versículo 10, parte A. Aqui existe uma frase de destaque. Vamos colocar ela aqui no centro. Enquanto nos preocupamos com a rapidez de nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes. Então, meditando nessa frase, muitas vezes nós queremos um crescimento espiritual acelerado, mas Deus permite que nós passemos por várias dificuldades ao longo do tempo para que nós vamos crescendo espiritualmente. E esse crescimento é lento, muitas vezes é um pouco demorado, mas Deus está focado em nos ver fortes, ao invés de nos ver crescer com pressa. Hoje somos obcecados por rapidez, mas Deus se interessa mais por resistência e constância. Preferimos o jeitinho, o atalho, a solução imediata. Queremos um sermão, um seminário ou uma experiência que resolva instantaneamente todos os nossos problemas, retire todas as nossas tentações e nos alivie o sofrimento. Mas a verdadeira maturidade jamais será resultado de uma única experiência, por mais contundente e emocionante que seja. Crescer é um processo gradual. A Bíblia diz: somos transfigurados como o Messias e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, parte B. Por que demora tanto tempo? Embora Deus possa nos transformar instantaneamente, Ele optou por desenvolver cada um de nós vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento de seus discípulos.
assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos, veja Deuteronômio capítulo 7, versículo 22, para que não fossem prejudicados, ele prefere trabalhar progressivamente em nossa vida. Por que levamos tanto tempo para mudar e crescer? Há várias razões. A primeira razão, porque nós levamos tanto tempo para mudar e crescer, é que nosso aprendizado é lento. É comum termos de repetir uma lição 40 ou 50 vezes até realmente assimilá-la. Os problemas repetem-se periodicamente e pensamos, de novo não, já aprendi isso. Deus, porém, é quem de fato sabe de que precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos de reiteradas explicações. Segunda razão pela qual nosso crescimento é lento é que temos muito a desaprender. Muitos procuram um psicólogo por causa de um problema pessoal ou relacional que levou anos para se desenvolver e dizem: preciso que você resolva isso, tem uma hora. E ingenuamente esperam receber uma solução instantânea para uma dificuldade arraigada há anos. Como a maioria de nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins não se desenvolvem da noite para o dia, é impraticável imaginar que possam desaparecer num piscar de olhos. Não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos causados por um longo período. É necessário um trabalho comprometido para todas as remoções e substituições necessárias. A Bíblia chama isso despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 25. Veja também Romanos capítulo 13, versículo 12, Colossenses capítulo 3, versículo 7 ao 10 e o versículo 14. Embora tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento da conversão, você ainda preserva antigos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminados e substituídos. A terceira razão pela qual o processo de transformação demora. Nós temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. Já destaquei que a verdade nos libertará, mas com frequência ela nos torna, antes de tudo, infelizes. O medo do que podemos descobrir se encararmos honestamente os defeitos de nosso caráter nos mantém no cárcere da negação. Somente depois de permitir que Deus resplandeça a luz de sua verdade sobre nossas faltas, fracassos e traumas é que podemos começar a trabalhar neles. É por isso que não podemos crescer sem uma postura humilde e receptiva ao ensino. É interessante quando ele fala sobre esse ponto, né? Que nós temos de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. Que muitas vezes nós olhamos no espelho e não queremos admitir que nós estamos pensando mal a respeito de alguém, que nós estamos com inveja de alguém, que nós estamos presos em um vício, que não deveríamos estar amarrados naquilo. É difícil porque existe uma tendência inicial de querermos negar que nós temos aquele pecado na nossa vida. Mas nós temos medo de humildemente aceitar que nós temos aquela mancha, aquele pecado em nossa vida. Isso é um dos motivos que faz demorar o nosso crescimento espiritual. Se nós já entendemos que somos pecadores e aceitamos que somos mentirosos e invejosos, que temos pensamentos ruins em relação à prostituição, em relação a vícios como bebedices ou glutonarias, nós crescemos mais rapidamente porque perceber o nosso erro
nos ajuda logo a tomar providências em relação a mudar as nossas atitudes. O quarto motivo, prosseguindo aqui na leitura, que demora para nós crescermos espiritualmente, é que crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudanças, não existem mudanças sem medo ou perdas. E não há perda sem dor. Veja que às vezes nós temos que deixar amigos do passado para trás. E deixar amigos que andaram conosco tanto tempo para trás porque eles não querem vir para Cristo, vai gerar dores em relação ao que vivemos com essas pessoas. Toda mudança envolve algum tipo de perda. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. Tememos essas perdas, mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso, pois como um par de sapatos usados eram ao menos confortáveis e pessoais. É comum as pessoas destacarem sua identidade em torno dos defeitos. Elas dizem: é meu jeito de ser, eu sou desse jeito. A preocupação inconsciente é que, livres de um hábito, de uma dor ou de uma inibição, não sabem em quem irão se tornar. Esse medo pode certamente retardar o crescimento. A quinta razão pela qual o crescimento espiritual demora é que hábitos levam tempo para se desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é a soma total de seus hábitos. Você não pode se dizer gentil a menos que seja habitualmente gentil. Isto é, alguém que demonstre gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Você não pode afirmar que é íntegro a menos que tenha o hábito de ser honesto. O marido fiel à mulher apenas na maior parte do tempo não é de modo algum fiel. Os hábitos definem o caráter. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos que resultam num caráter semelhante ao de Cristo: praticando. E isso leva tempo. Não existem hábitos instantâneos. Paulo exorta Timóteo: pratique essas coisas, dedique sua vida a elas, para que todos possam ver o seu progresso. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Aqui tem uma frase de destaque: não há crescimento sem mudanças. Não existem mudanças sem medo ou perdas. E não há perda sem dor. É por isso que o crescimento espiritual demora. Prosseguindo. Com o tempo, você fica bom em qualquer coisa que pratique. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter são em geral chamados disciplinas espirituais, e existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicá-las. Não se apresse. À medida que cresce rumo à maturidade espiritual, você pode cooperar com Deus nesse processo de várias maneiras. Então, como nós podemos ajudar a Deus nesse nosso processo de crescimento? Primeira coisa que nós podemos fazer: creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente. O crescimento espiritual às vezes é tedioso, porque avança um passo de cada vez. Assim, espere uma melhora também progressiva. A Bíblia diz: tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Na vida espiritual também existem estações, e pode haver uma curta e intensa explosão de crescimento, que é a primavera, seguida por um período de estabilidade e provações, que é outono e inverno. E quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar miraculosamente? Não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta for uma mudança gradual. Com o tempo, uma correnteza lenta e firme desgastará a mais dura rocha e transformará penhascos gigantes em seixos. Com o tempo, um pequeno broto pode se transformar numa sequoia gigante com mais de 100 metros de altura. Aqui tem uma
frase de destaque: Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Ou seja, na hora certa, no momento certo, ele vai nos transformando e nos mudando. Segunda coisa que nós podemos fazer para ajudar nesse processo de transformação: mantenha um registro das lições aprendidas. Ou seja, tenha um diário onde você anota o que Deus está fazendo na sua vida e quais os impactos que você está recebendo de Deus, para que você possa ler periodicamente e veja quantas coisas Deus já fez e já tem feito na sua vida. Não se trata de um diário dos acontecimentos, mas do registro daquilo que você aprendeu. Então, eu estava falando aqui do diário, né? É o diário, aprendi tal coisa com Deus hoje. Anote esclarecimentos e lições de vida que Deus lhe transmite a respeito dele, de você, da vida, dos relacionamentos e de tudo mais. Registre-os para que possa revisá-los, relembrá-los e transmiti-los para a próxima geração. Veja Salmo 102, versículo 18, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. A razão pela qual devemos reaprender as lições é que costumamos esquecê-las. Reler o diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Hebreus capítulo 2, versículo 1. A terceira forma de colaborarmos com Deus no nosso crescimento é: seja paciente com Deus e com você mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados, enquanto Deus não está. Talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para a sua função na eternidade. A Bíblia é cheia de exemplos em que Deus utiliza longos processos para desenvolver o caráter, especialmente o dos líderes. Ele levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 no deserto. Por 14.600 dias, Moisés ficou esperando e matutando. Será que está na hora? Mas Deus continuava dizendo: ainda não. Ao contrário do que anunciam os títulos de livros que fazem sucesso, não existem passos suaves para a maturidade, nem segredos da santidade instantânea. Quando Deus quer fazer um cogumelo, ele o faz da noite para o dia, mas quando quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselha: por isso não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Tiago capítulo 1, versículo 4. Essa frase aqui é uma frase que é muito boa, né? Vou colocar aqui no topo da tela. Quando Deus quer fazer um cogumelo, ele o faz da noite para o dia. Mas quando quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Outro ponto para colaborarmos com Deus, com o nosso crescimento espiritual: não desanime. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe respondeu: essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Abacuque capítulo 2, versículo 3.
O atraso não é uma negativa de Deus. Lembre-se de quanto você já passou, não de quanto terá de passar. Você não está onde deseja estar, mas também não está onde costumava estar. Tempos atrás, alguns cristãos americanos usavam um broche com as letras P, B, P, G, I, N, F, W, M, Y. Significava: por favor, seja paciente, Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você. Então siga em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Terminamos a leitura do dia 28. Sempre no final existem 3 tarefas aqui, como você que está acompanhando a leitura já sabe. Dia 28, pensando sobre meu propósito de vida. Tarefa número 1. Tema para reflexão. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Então, como nós lemos no dia de hoje, Deus, ele não tem pressa em trabalhar em nossa vida. Assim como os nossos maus, os nossos vícios, os nossos hábitos ruins, existe uma diferença entre vício e hábito. Vício é uma coisa que nós fazemos habitualmente e que é algo ruim. Então nós falamos de vício em pornografia, vício em comer demais, vício em açúcar, vício na preguiça, na ociosidade, não praticar atividade física, vício de preguiça de ler a Bíblia, procrastinação, deixar para depois as coisas. Isso são vícios. Hábitos, quando nós falamos em hábitos, nós falamos em coisas boas. Nós temos o hábito de lermos a Bíblia, o hábito de nos alimentarmos bem, o hábito de praticarmos exercícios físicos para cuidar da nossa saúde, o hábito de beber água, o hábito de dormirmos cedo para termos boa saúde. Quando nós falamos em hábitos, nós estamos falando de coisas boas. Nós sabemos que para desenvolver um hábito, existem hábitos que em 7 dias, repetindo 7 dias, nós já conseguimos incorporar em nós. Mas existem hábitos que levam muito tempo. E existem hábitos que exigem 14 dias, 21 dias. Para um corpo se sentir confortável quando começa a praticar atividade física, leva no mínimo uns 15 dias se praticarmos todos os dias, ou pelo menos 4 vezes na semana. Então, assim também, não existem atalhos para chegarmos à maturidade espiritual. Deus, ele vai colocar testes e provações. Vamos lembrar no dia 5, que nós lemos o livro no dia 5, que para Deus a vida é um teste. E que para Deus a vida é um cargo de confiança, onde ele confia em nós. Para que nós possamos desenvolver os nossos dons e talentos, Deus vai nos colocar em provas. E é por isso que, como nós lemos no dia de hoje, se você tiver um diário em que você anota as coisas que você aprendeu e que Deus te ensinou, e se você lê aquele diário de tempos em tempos, você poupa o seu tempo de sofrimento, porque você lembra e você recorda daquela experiência que Deus ensinou você a não ser orgulhoso, a não ser arrogante, a respeitar mais as pessoas, a ser mais paciente no trânsito, a ser mais humilde. E quando você lê aquele diário e lembra daquela experiência, você fica mais quebrantado e você poupa a necessidade de Deus fazer você passar por uma nova situação que se repete para lembrá-lo, para lembrá-la de que você deve continuar sendo humilde, de que você deve continuar respeitando as pessoas, de que você deve continuar cuidando da sua alimentação, da sua saúde, que você deve continuar na oração e no jejum. Tem pessoas que, depois que recebem as bênçãos, relaxam em orar, em jejuar, em ler a Bíblia. Então Deus precisa permitir uma nova onda de provações e guerras e batalhas para que você se lembre que você depende de Deus e que não é sobre vivermos aqui nessa terra. O carro novo, a nova posição, o novo salário, a nova remuneração não é sobre essa terra.
é sobre darmos glória a Deus, é sobre avançarmos e honrarmos e agradecermos a Ele e lembrarmos, somos filhos dele, estamos indo para o céu. É sobre isso. E sobre isso não existem atalhos. Todos nós vamos crescendo aos poucos. A maturidade vem aos poucos, assim como o processo de aprendermos a andar sofre muitas quedas até podermos nos firmar em nossos próprios pés, em nossas próprias pernas, assim também o crescimento espiritual leva tempo. Existem muitas batalhas, muitos tombos, mas Deus está em tudo isso. Então, devemos encarar os tombos, as provações com alegria. Como nós lemos no dia 24, as provações vêm para nos fortalecer. Como nós lemos no dia 25, as tentações vêm para nos testar, para mostrar que estamos mais amadurecidos. E o processo de nos tornarmos semelhantes a Cristo é um processo que leva tempo. Não existem atalhos. Nós precisaremos cair em provações, precisaremos ser testados e provados em relação à tentação, para ver se realmente já aprendemos aquela lição e estamos realmente prontos para avançarmos. E esse processo é gradual. E entender isso, que isso leva tempo, é algo importante para nós mesmos e é algo importante em relação ao nosso próximo. Quando você entra numa igreja, existem pessoas que esperam encontrar pessoas todas maduras. Você não vai encontrar isso na igreja. Você vai encontrar pessoas que, como eu e que, como você, estão passando pelo mesmo processo, pelo mesmo tratamento. E é por isso que é natural que dentro das igrejas você vai encontrar uma mini sociedade, uma mini sociedade onde os problemas que você vive fora da igreja se repetem ali dentro, porque as pessoas que estão ali não são perfeitas. São pessoas que, como eu e você, estão participando do processo, do crescimento lento e gradual que ocorre na nossa vida para podermos nos tornar semelhantes a Cristo. Entender isso é fundamental, porque nos fará não julgar o irmão, a irmã, até mesmo o pastor e os líderes que estão responsáveis pela igreja. Porque antes deles serem pastores e líderes, eles também são seres humanos. Eles também participam de um processo de crescimento espiritual, de se tornarem semelhantes a Cristo, e esse processo é para todos igual. Todos nós estamos sujeitos a esse processo. Segunda tarefa aqui, no dia 28, pensando sobre o meu propósito, é o versículo para memorizar. Deus começou a fazer uma boa obra em vocês, e tenho certeza de que Ele a continuará até que seja concluída quando Jesus Cristo voltar outra vez. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Deus começou a boa obra e Ele vai estar todos os dias trabalhando em nossa vida. Vamos guardar esse versículo. Quando nós errarmos, tropeçarmos, pecarmos, vamos pensar, Deus está comigo, Ele está trabalhando na minha vida, e eu sei que cada dia mais e mais eu vou estar firme com Ele. Não desista do processo. Uma tentação que nós vamos passar quando estamos no crescimento espiritual é ataques do diabo, que vai dizer, você realmente não é um cristão. Você está no lugar errado. Você não nasceu para isso. Você é uma pessoa que sempre fez isso. Você vai continuar sempre assim. Não dê ouvidos a esses pensamentos. Todos esses pensamentos são ataques na sua mente que vêm de Satanás. Diga em voz alta: Deus começou uma boa obra em mim. E eu sei que Ele está fazendo essa obra em mim. E eu sei que Ele vai completar essa obra em mim, porque Ele me prometeu isso. Está aqui nesse texto, Filipenses 1,6. Deus começou a fazer uma boa obra em vocês e eu tenho certeza de que Ele a continuará. Deus continuará realizando a transformação na sua vida. Seja persistente, continue lutando, que em breve você se firmará nos seus próprios pés, nas suas próprias pernas e terá força para caminhar
com firmeza juntamente com Cristo. E a última tarefa aqui é uma pergunta para meditar. Em que área de meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Pense, qual é a área da vida, do seu crescimento espiritual que você precisa ser mais paciente e persistente? E, o mais importante, seja paciente e persistente. A graça e a paz do Senhor.